Graças e paz, meus irmãos. Bom dia. É bom estarmos aqui, na casa do Senhor, para louvar e agradecer a esse Deus que por nós tudo fez. Vamos abrir a palavra de Deus, o Salmo de número 131. Salmo de número 131. Gostaria de meditar com os irmãos, hoje pela manhã, no seguinte tema: Senhor, faça-nos humildes. Salmo 131, todo salmo curto. Cântico de romagem. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, porque foi o Senhor que fez a boca, foi o Senhor que fez os ouvidos, fez o Senhor, que fez os olhos. Então, ó Pai, fala conosco, continua a falar conosco, por meio do teu Filho amado, Jesus Cristo, a quem oramos. Amém. Meus irmãos, eu lembro-me de uma história de um pastor que foi pregar em determinada cidade, e lá na estação já tinha alguém à sua espera, e ele imediatamente ele pediu para o pastor entregar a sua bagagem. Na verdade, ele tomou da mão do pastor e foi logo se apresentando. Sou o diácono da igreja que o senhor vai pregar amanhã de manhã. Na verdade, eu sou um João ninguém. Não sou nenhum vulto na igreja. Eu sou conhecido apenas por transportar a bagagem do pastor. Veja, o homem que, por assim dizer, gloria dessa forma, em sua humildade, mediante tal atitude, apenas mostra uma coisa, que ele não é humilde. Na sua ansiedade para mostrar quão humilde ele era, ele só mostrava uma coisa, que não era humilde. E não é sobre esse tipo de humildade que gostaria de tratar com os irmãos nessa manhã, mas sim da verdadeira humildade, aquela de fato autêntica, que confia no Senhor. E é sobre isso que trata o Salmo. Né? Então, nós vemos, por exemplo, já no título dele, que ele é um cântico de romagem. Né? O que é isso? Né? Um cântico de romagem. Existem várias interpretações. Né? Alguns entendem, por exemplo, que quando estavam no templo existiam 15 degraus. E em cada degrau, né, os levitas, ali, os cantores, eles cantavam um salmo, né, que vai do Salmo 120 ao Salmo 135. Alguns entendem que é um salmo de romagem, um cântico de degraus, pelo fato da entonação da voz, ou seja, uma voz, né, mais alta que a outra. E alguns entendem que é um salmo de peregrinação, ou seja, o que é isso? Nas 3 festas anuais, né, os judeus, eles caminhavam para Jerusalém e ia cantando, né, esses salmos. Né? Então, existem essas interpretações e algumas outras. E ele é um salmo de romagem, também o texto nos diz que ele é um salmo de Davi, né? Ou seja,
Foi Davi que escreveu esse salmo. E existem muitos incidentes da sua vida que podem ser empregados, né, para ilustrá-lo, né, quando nós lemos esse salmo. E é bastante provável que, como a maioria dos intérpretes sugere, que Davi tenha feito este salmo em resposta às calúnias de Saul e os seus cortesões, que representavam Davi como um homem ambicioso e aspirante, que, sob o pretexto de uma nomeação divina, buscava o reino no orgulho do seu coração. Então, alguns entendem que Davi, né, compõe esse salmo, lógico, inspirado, né, pelo Espírito Santo, porque ele estava querendo tomar o reino de Saul, né? Ele queria tomar o reino, estava ambiciando no seu coração esse reino. Então, provavelmente foi nesse contexto que Davi escreveu esse salmo. Ele é um dos salmos mais curtos para ler, mas um dos mais longos para aprender. Ele fala de uma criança, mas contém a experiência de um homem em Cristo, pois ele usa sobre si a semelhança do seu Senhor, que disse: eu sou humilde e manso de coração. Então, vamos começar a meditar nesse salmo. Verso 1 nos diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Veja, ele começa dizendo Senhor. Então, o salmo trata do Senhor em uma conversa, o salmista trata com o Senhor uma conversa solitária, né? Não, vamos dizer assim, não é uma oração pública, uma conversa pública onde os outros homens ali estavam, mas é uma conversa solitária com o Senhor. Ele não é um discurso diante dos homens. Então, o homem de Deus, ele faz seu apelo a Deus, que sozinho conhece o coração. E perceba que o próprio Davi, ele escreve o Salmo 139, né, o famoso Salmo 139, lá no verso 23 e verso 24, ele mesmo diz: Senhor, sonda o meu coração, né, vê se há em mim, né, algum caminho de perversidade. E lá em 1 Samuel, né, capítulo 16, verso de número 7, quando Samuel está indo, né, para a casa do seu pai Jessé, nós vemos que antes de chegar ali para ungir Davi como rei, o próprio Senhor fala com Samuel e diz: olha, Samuel, quando você for escolher o rei, você não deve olhar para a sua estatura, como ele é grande, ou para a sua aparência, como ele é formoso, mas por quê? Porque eu, Deus, eu não olho, né, como os homens olham. Os homens olham para aqueles que estão diante dos seus olhos, mas eu, Senhor, eu conheço, eu olho para dentro do coração. E de fato, né, se Deus não falasse isso a Samuel, o primeiro a ser escolhido ia ser Eliabe, né, que era o mais alto, né, o mais formoso, mas não, né, ele vai passando cada um dos irmãos até que ele vai e escolhe a Davi. De fato, não foi Samuel que escolheu, né, foi o próprio Deus que escolheu Davi para assumir o trono no lugar de Saul. Então, ele começa com o seu coração, pois esse é o centro de nossa natureza. E se o orgulho estiver lá, ele contamina tudo. E é naturalmente, meus irmãos, do coração do homem a soberba. Isso é natural de todo homem, o orgulho, a soberba. Isso independente da sua classe social, independente da sua cor da pele, independente do seu gênero, seja homem ou seja mulher. Após a queda, após o pecado, é natural de todo homem um coração soberbo, um olhar altivo, a ambição por grandes coisas. Isso é natural.
né? Isso é natural. Faça um teste. Tome um brinquedo de uma criança. Tome um brinquedo de uma criança para você ver a birra que ela faz. Isso tão cedo, né? Não chegou nem vamos dizer, a maturidade, não chegou nem a um tempo vamos dizer assim, de rebeldia, mas desde cedo há no coração do homem essa soberba. É por isso que os pais, desde cedo, têm que ensinar às crianças o caminho do Senhor e orar pela conversão das suas almas, porque é desde cedo. É desde cedo que há rebeldia no coração, é desde cedo que há a altivez dos olhos. Então, isso, todo ser humano, por natureza, ele é orgulhoso e é soberbo, né? Por natureza. Porém, tudo na vida comum tende a torná-lo mais assim, ou seja, as tentações da vida. O quê? Por exemplo, as riquezas, a honra, o nascimento, né? O sangue, a sabedoria, o conhecimento, o aprendizado, a força, a beleza, e especialmente onde há uma superioridade daquele sobre os outros. Vou dar, por exemplo, Daniel, vou dar um exemplo. Daniel 4, capítulo 4, verso 23. Nabucodonosor falando. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Outro exemplo, lá no Novo Testamento, o caso de Herodes, lá em Atos, capítulo de número 12, versos de número 20 a 22. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes as palavras e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Então veja, é natural do ser humano a soberba, mas a vida comum faz que o homem não regenerado, um homem não transformado pelo Senhor, se torne mais soberbo. Aí nós temos esses dois casos aqui, né, de Nabucodonosor e Herodes. Daniel capítulo 4, o texto vai dizer, se você ler todo esse capítulo, Nabucodonosor é colocado por Deus para comer com os animais. Ele, por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância, porque não dar glória a Deus, Deus coloca ele para passar 7 anos para ficar ali pastando ou comendo as comidas dos animais. Lá em Atos, capítulo 12, quando o povo clama isso, né, é voz de Deus, não é voz de homem, Deus mata Herodes. Diz que aquele homem ele morre porque ele não dá glória a Deus. Então, meus irmãos, sabe que isso nos ensina a cada um de nós? O orgulho e a soberba, Deus abomina. Quando nós não damos glórias a Deus, como foi o caso de Nabucodonosor, ele humilha e traz de volta através do arrependimento. Outros não. Outros ele fulmina e mata na hora. Então devemos ter bastante cuidado com o nosso coração. Devemos ter bastante cuidado, meus irmãos, com o orgulho. E principalmente aqueles que estão em posição de autoridade, né? O presidente, governadores, prefeitos, vereadores, porque é comum, meus irmãos, por causa da honra, por causa da riqueza, por causa do poder, as pessoas que estão ao lado dele não repreender eles, não dizer se arrependa dos seus pecados, ao contrário, bajular. É comum a essas pessoas que estão em poder ter pessoas bajuladoras ao seu lado. É como aquela famosa fábula de Esopo, onde um corvo ele pega o queijo da raposa e vai
para cima de uma árvore e a raposa chega perto ali e fica, vou esperar alguma tática para comer o queijo, né? Que está ali com aquele corvo. Só que a árvore era muito alta. E como ela começa a fazer isso? Nossa, que corvo lindo. Olha que penas bonitas, né? Toda preta. Agora só lhe falta uma coisa, corvo. Aí disse, o que é? Só falta você cantar. Aí quando o corvo canta, o queijo cai na boca da raposa. Então, é comum para essas pessoas que estão em poder o orgulho tomar conta delas. Por quê? Porque ao lado delas tem pessoas que não repreendem os seus pecados, ao contrário, estão ali para bajular. Então, devemos ter cuidado. Não é o ponto aqui, lógico, que não é criticar no ponto de criticar, naquela pessoa nunca faz nada bom, não é isso. Mas é a questão de bajular mesmo, de querer ganhar algum favor, de querer ganhar alguma coisa com aquela pessoa que está no poder. Vamos mais um pouco à frente. Ele vai continuar dizendo, ainda no verso 1, nem altivo o meu olhar. Perceba, o que o coração deseja, os olhos procuram. Onde os desejos correm, os olhares geralmente seguem. No Salmo 121, Davi levantou seus olhos para as colinas, mas aqui ele declara que eles não foram levantados em nenhum outro sentido. Quando o coração está certo, os olhos estão certos. Provérbios 30, verso 13, diz assim o Senhor: há daqueles que quão altivos são os seus olhos e levantados as suas pálpebras. Devemos ter bastante cuidado também com um olhar altivo, aquele olhar que se considera superior a outras pessoas. Lucas, por exemplo, 18, verso 9 a 14, fala da oração, a famosa oração do fariseu e do publicano. Os dois foram a um templo orar, só que um tinha um olhar no Senhor e o outro um olhar o quê? Altivo. E aí quando os dois chegam junto para orar, diz que o fariseu, ele começa a oração dele para ele mesmo, né? Não era nem para Deus, era para ele mesmo. E ele dizia assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não roubo, sou conjecturando, né? Eu não roubo, eu não mato, eu dou meu dízimo, eu faço isso, faço aquilo, e ainda mais, não sou nem feito esse publicano aqui, que está ao meu lado. Ou seja, não era nem para ele estar ali, né? E o publicano não. O texto vai dizer que ele nem ousava levantar os olhos, ele abaixava a cabeça, batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. É essa a nossa atitude diante do Senhor. Ele não aceita olhar altivo, ele não aceita olhar arrogante, meus irmãos. Deus não aceita. A oração, como costumamos dizer, não passa do teto. Deus não aceita isso. E devemos ter bastante cuidado com isso. Eu sempre tenho bastante cuidado quando nós estamos conversando, principalmente em evangelização. Ah, eu sou tão bom. Eu não faço mal a ninguém. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Eu nunca bebi. Eu nunca fumei. Eu disse: oxe, então está fazendo o quê? Né? Ela deveria já estar para o céu, né? Já deveria estar no céu. Não precisa nem de médico. Você não está doente, aí não precisa de Jesus, porque Jesus veio para quem? Para os enfermos. Jesus não veio para os sãos. Ou seja, o ponto é que Jesus veio para aqueles que reconhecem e sabem e professam não só com sua boca, mas com a sua vida, que são pecadores e que necessitam de um Salvador, precisam ser transformados diariamente. Aqueles que foram alcançados pelo Senhor não podem ter olhar altivo, ao contrário, assim como o publicano: Senhor, não sou eu um pecador, não sou eu um miserável. Então, meus irmãos, cuidado com essas coisas, cuidado
com olhar para as outras pessoas de cima para baixo. Cuidado, meus irmãos, com isso. E ele continua, ainda mais, no verso 1. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele não usurpou o poder do rei ou planejou conspirações contra ele. Ele cuidava dos seus próprios negócios. Ou seja, veja só, como foi que Davi foi escolhido por Samuel, por Deus, através de Samuel, para ser o rei? Davi estava onde? Ele estava na corte, ele estava ali na porta do rei. Ele estava onde? Cuidando das ovelhas. Ele estava cuidando do quê? Do chamado dele. Ele estava cuidando, fazendo aquilo que era chamado dele, cuidando das ovelhas. Ao ponto de que o pai nem chama. Quando Samuel chega lá, o pai nem chama no primeiro momento a Davi. Por quê? Porque ele achava que Davi não seria o rei de Israel. Mas Davi estava lá cuidando do seu chamado, pastoreando, ao ponto que ele vai dizer a Saul, quando ele vai enfrentar Golias, olha, meu senhor, se viesse um leão, eu matei quando pegou as ovelhas. Quando veio um lobo, eu matei também. Ou seja, Davi estava cuidando e muito bem da sua vocação, estava cuidando muito bem do seu chamado. Então, isso nos mostra, meus irmãos, que um bom servo do Senhor, um bom líder do Senhor é aquele que, em primeiro lugar, ele também é um bom pai, é um bom trabalhador, é um bom estudante, ou seja, ele é um caráter aprovado por Deus, antes mesmo de assumir um papel de liderança. Então, como é que haveria arrogância no coração de Davi se ele estava cuidando daquilo que era dele? E que Deus foi que escolheu ele. Então, ele diz, olha, eu não estou procurando, eu não procurava o reinado, eu não procurava tomar nada de Saul, ao contrário, eu estava cuidando daquilo que Deus mandou fazer, estava cuidando das ovelhas. Então, devemos ter também cuidado com isso. Lá em Lucas, capítulo 14, versos 7 e 11, o texto vai nos dizer o seguinte: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai, toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ou seja, temos a parábola de Jesus nos ensinando que não deve ser nós mesmos, num aspecto aqui, de querermos estar ali com grande coisa. Ao contrário, as pessoas, ao ver isso, ao ver a nossa vocação, ao ver o nosso chamado, aquelas mesmas pessoas, entre aspas, é que vão nos honrar, entre aspas. Então, veja, o coração de Davi, ele não andava ambiciando grandes coisas ou querendo se entrar no chamado de outras pessoas. Ao contrário, ele estava lá no lugar dele e o Senhor o chamou. Então, devemos ter bastante cuidado, meus irmãos, com o olhar, com aquilo que é do outro, com a inveja e com o nosso coração, com esse desejo por ambição, muitas vezes querer tomar aquilo que é do outro. Cuidado, meus irmãos, cuidado com isso. Se nós estamos onde nós estamos, glória a Deus por isso, nos contentemos com isso, até o Senhor nos chamar. Então, Filipenses, o famoso
texto de Filipenses, lá no capítulo 2, vai nos dar o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, nós temos o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi obediente até a morte, se humilhando, e morte de cruz. Ou seja, o Deus, Criador dos céus e da terra, se encarnou, ou seja, veio, para morrer pelos nossos pecados. Muitos, inclusive, queriam fazer ele rei naquele contexto. Ele não foi para isto que eu vim para a morte, eu vim para morrer pelos seus pecados. Eu vou ser um rei, de fato eu sou um rei, mas eu sou o rei na cruz, morrendo por vocês. E agora Cristo ressuscitou dos mortos, está assentado à destra de Deus. Então Cristo é o maior exemplo de humilhação, Cristo é o maior exemplo de sacrifício e de morrer pelos nossos pecados, meus irmãos. Se queremos ser grandes coisas nesse mundo, que sejamos como Cristo, que sejamos como Cristo. Essa é a melhor grandeza que um homem pode receber, é dizer assim: você é parecido com Cristo, você é imitador de Cristo. O que vale o trono deste mundo, o que vale as coisas deste mundo, o que vale, meus irmãos, se nós não temos Cristo, se nós não temos o Senhor. Então, meus irmãos, que sejamos como Cristo. Esse é o nosso maior desejo, esse seja a nossa maior ambição. E agora ele continua no Salmo de número 2. Salmo número 2 não, verso número 2. Pelo contrário, veja agora, ele contrasta. Pelo contrário, meu coração não é soberbo, meu olhar não é altivo, eu não procuro grandes coisas. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Assim como ele não tinha orgulhosamente almejado o reino, assim, uma vez que Deus havia designado para ele, ele não se comportou insolentemente para com ninguém, nem ficou inquieto em suas tentativas de obter a coroa antes do tempo estabelecido. Alguém certa vez já disse: não é fácil se aquietar. Um homem pode acalmar o mar, ou governar o vento, ou domar um tigre, do que se aquietar. Ou seja, é mais fácil um homem dominar, governar o vento, domar um tigre, do que ter um coração quieto, sossegado, no Senhor. Porém, ele vai dizer que, como se sua alma se apoiasse em Deus, em submissão, ele nem se gabava, nem reclamava, mas era como a criança desmamava, ou seja, ele confiava, como a criança que confia na sua mãe, quando ela está no colo, desmamada, ela confia na sua mãe, ou seja, ela não chora, ela não reclama, ela está ali quietinha, confiando na sua mãe. Ele disse: assim é minha alma para comigo, ou seja, assim eu confio em ti, Senhor. Como essa criança aqui desmamada, assim eu estou sossegado, eu estou confiando no Senhor. E aí Jesus vai aplicar esse salmo lá em Mateus 18, verso 1 a 3. Naquela hora aproximou-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, coloca no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum
entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Então, o reino dos céus é para aqueles como crianças, aqueles que se humilham e confiam no Senhor, aqueles que dependem totalmente do Senhor, aqueles que não se vangloriam ou autoconfiam em si mesmos, mas que descansam, confiam e sabem que tudo provém de Cristo, provém do Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais são o reino dos céus. Então precisamos ser humildes e confiar totalmente no Senhor. Abençoadas são aquelas aflições que subjugam nossas afeições, que nos desmamam da autossuficiência, que nos educam para a maturidade cristã, que nos ensina a amar a Deus, não apenas quando Ele nos conforta, mas mesmo quando Ele nos prova. Então, meus irmãos, vocês também que estão acompanhando pelo YouTube, não sei qual é o problema ou a aflição que vem à sua mente. Eu não sei qual é o problema ou a dificuldade que você está passando, mas o Senhor nos ensina em sua palavra que devemos confiar nele como uma criança desmamada. Nós devemos nos humilhar e depender totalmente do Senhor. O Salmo nos diz isso: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Precisamos confiar totalmente no Senhor, e para que assim nós possamos fazer isso, precisamos sermos humildes. Ou seja, não há nada em nós, Senhor. Não há nenhum merecimento, eu não tenho nada, eu não sou nada, sou pobre, sou miserável, mas, Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Então, meus irmãos, veja, não é a riqueza, não é a honra, não é o poder ou o grande nascimento, mas é o Senhor. É o Senhor, Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que cuida das nossas aflições, Ele é aquele que sara todas as nossas feridas e perdoa todas as nossas iniquidades. E por fim, meus irmãos, o verso de número 3, ele agora chama não somente a ele a confiar no Senhor, mas ele agora chama todo o povo a confiar no Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Embora Davi pudesse esperar pacientemente e silenciosamente pela coroa que lhe foi designada, talvez Israel, o povo cujo querido ele era, estivesse pronto para tentar algo em favor dele antes do tempo. E, portanto, se esforça para acalmá-los também e os convida a esperar no Senhor, para que vejam uma mudança feliz na face dos negócios no devido tempo. Assim é bom ter esperança e esperar silenciosamente pela salvação do Senhor. Quando deixamos de ansiar pelo mundo, começamos a esperar no Senhor. Então, veja, Davi estava com o coração sossegado, Davi estava com o coração tranquilo, mas talvez o povo não estivesse. E isso acontece muito em todo lugar, na igreja, no governo, na sociedade como um todo. Isso é muito comum. Isso aconteceu, o povo não confiar e esperar no Senhor, e houver muitas precipitações por causa disso. E aí nós acabamos fazendo o quê? Escolhas erradas, porque ainda não era o devido tempo, não era ainda o momento. Então Davi chega assim: eu sei que eu sou o rei, eu sei que de fato eu vou reinar sobre Israel, mas calma, espera, não é o tempo é do Senhor, espera por Ele.
E assim o Senhor nos chama também a esperarmos e confiarmos no Senhor, a confiarmos nele, a descansarmos nele e não termos coração soberbo, não termos olharmos altivo e dizer: Senhor, o tempo não é meu, o tempo é teu, mesmo que passe, Senhor, 5, 10 anos, 20, 30, 50 anos, eu não sei, mas eu confio no Senhor. Se não me chamaste agora, eu sei que no tempo devido irás me chamar para a glória e louvor do teu nome. E assim, meus irmãos, também o povo deveria esperar, confiar no Senhor. Nós temos o próprio Jesus dizendo assim: olha, a colheita é grande, é o tempo de colher, mas orai para o Senhor da seara, porque Ele é que dará trabalhadores. Devemos ter cuidado, meus irmãos, é o Senhor que fornece trabalhadores para a sua seara. E quando os homens se apressam, quando os homens se colocam no lugar de Deus, acaba indo na frente. E quantos já caíram, porque não era o devido tempo, porque não era o momento. Então, meus irmãos, devemos esperar e confiarmos no Senhor, devemos aguardar nele. Isso faz parte de um coração humilde, um coração que confia no Senhor. E se tem um povo, meus irmãos, mais do que uma oração individual, mas uma oração pública que deve confiar no Senhor, é a sua igreja. É a sua igreja. E aguardar para que a vontade do Senhor seja feita. Pode ser, irmão. Isso. Moisés, 40 anos. Josué, mais um tempo. Então, é o tempo do Senhor. Então, uma aplicação aqui geral para todos nós, para concluirmos. Meus irmãos, isso só pode acontecer, essa não soberba, não coração altivo, não pensar em grandes coisas, de um coração que foi transformado pelo Senhor. Eu sei que o pecado muitas vezes nos assedia, e nós, por miseráveis pecadores, acabamos tendo sim um coração soberbo, tendo sim o olhar altivo, tendo sim ambiciando coisas nesse mundo que não são para nós. Mas nessa manhã, meus irmãos, o Senhor nos chama a nos voltarmos para Ele e dizer: Senhor, sonda-me o meu coração, se há soberba, se há altivez, se há desejos pecaminosos, Senhor, muda ele, transforma ele. Eu quero ser como Cristo, eu quero ser como o Senhor. E se você, nessa manhã, eu não sei, só Deus o sabe, que ainda não conhece o Senhor e chegou nessa manhã buscando coisas que vão se satisfazer o seu bolso, satisfazer muitas vezes a sua vontade pecaminosa, o Senhor nessa manhã diz: arrependam-se dos seus pecados, se voltem para Cristo, se satisfaçam em Cristo. Porque nós estamos aqui nessa manhã é por causa de Cristo, é por causa do nosso Salvador, é por causa do nosso Redentor. E como é aquele que de fato é a sede, é a água que mata a nossa sede, é o pão que mata a nossa fome. Nada neste mundo, meus irmãos, pode saciar a nossa fome por Deus, a não ser o próprio Cristo, o próprio Redentor, que morreu pelos nossos pecados, que foi na cruz do Calvário e disse: olhai para mim e sede salvos. É somente em Cristo, é somente no poder de Deus, não a glória deste mundo, mas a glória do Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, mas agora está assentado à destra de Deus, aquele que é o Rei dos Reis, o governador de todos os governos, aquele que destrói todos os inimigos
com poder, com glória, com majestade. Esse Cristo que nós adoramos, onde governo nenhum se compara, onde nada no mundo se compara, somente Cristo é o Senhor, somente Cristo é o Salvador. Então nesta manhã, olhe para Cristo e você será salvo somente no poder de Cristo. É em nome dele a qual oramos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome, Senhor, da glória. Não no poder dos homens, Senhor, mas no poder de Cristo. Não neste mundo, Senhor, mas no reino vindouro. Não, Senhor, aqui nesta terra, mas durante toda a eternidade. Que sejamos humilhados, pisoteados nesse mundo, Senhor, mas que Cristo seja nosso e Ele seja de fato o nosso maior desejo, a nossa maior alegria, o nosso maior conforto. Ó Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós olharmos soberbamente. Quando, Senhor, temos olhar altivo, ajuda o teu povo, fortalece a tua igreja, para que possamos olhar para Cristo e nos satisfazer totalmente nele, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por essa manhã, junto com os irmãos, porque outrora, Senhor, não era aqui que nós estávamos. Muitos, Senhor, nessa manhã, num sábado de madrugada, estavam embriagados, drogados. Muitos, Senhor, estavam nos prazeres desta vida, mas o Senhor nos libertou e nos trouxe nessa manhã, e nos trouxe no dia do Senhor para contemplar aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do céu, o Deus do mar. Muito obrigado, Senhor, pela tamanha salvação em Cristo, a quem oramos. Amém.